Olá, pessoal! Esta é a nossa aula 13 do curso de Legislação e Normas a respeito do Imposto sobre a Transmissão Intervivos de Bens Imóveis, o ITBI. Vamos começar com os aspectos gerais do ITBI. De início, vamos falar sobre a fiscalidade do ITBI. O ITBI é um imposto fiscal. Sendo assim, nós sabemos que sua principal finalidade é a de arrecadar recursos. Portanto, o ITBI não possui aquele tratamento especial que a legislação confere aos impostos extrafiscais. Para o ITBI, então, nós temos que aplicar a regra da legalidade, segundo a qual as alterações do tributo somente podem ser realizadas por meio de lei. Além disso, para este tributo, aplica-se a anterioridade anual, no sentido de que uma eventual majoração ou aumento desse tributo somente pode produzir efeitos no exercício seguinte, no ano seguinte. Além disso, nos casos em que esta lei for aprovada no final do ano, faltando menos de 90 dias para o término do exercício, aplica-se também a anterioridade nonagesimal, que estabelece um prazo mínimo de 90 dias para a produção de efeitos da lei que aumenta o tributo, e esta também é uma regra aplicável para o ITBI. Então, para o ITBI, aplica legalidade, anterioridade anual e nonagesimal normalmente. O ITBI é muito próximo do ITCMD, tributo que nós já estudamos quando estávamos estudando os impostos estaduais. Então, para refrescar a sua memória, aqui nós vamos falar várias vezes do ITCMD. Começando por falar que o ITCMD e o ITBI, lá no Código Tributário Nacional, são previstos como um único tributo. Você se lembra que o Código Tributário Nacional é de 1966, enquanto a nossa Constituição Federal é de 88. Por conta disso, nós acabamos tendo um pouco de diferença entre as previsões da Constituição e do CTN. A Constituição criou várias inovações e algumas delas não foram atualizadas no CTN. É o caso aqui da divisão do imposto do CTN em dois, no ITCMD estadual e no ITBI municipal. Então, as regras do CTN aqui para esse tributo acabam gerando confusão para você, porque justamente isso aqui já está superado, as regras do ITCMD e do ITBI têm que ser estudadas de acordo com o que está previsto na Constituição. Então, aqui você tem uma série de elementos do ITBI e do ITCMD que eu vou comparar com você. Primeiro aqui, o ITCMD é um imposto estadual, o ITBI é um imposto municipal. O ITCMD é devido no caso de transmissão gratuita. Você se lembra que a transmissão gratuita é aquela em que somente uma das partes presta uma obrigação para a outra. Então, é o caso da doação e é o caso da herança. Então, aqui, doação e herança são os casos em que o ITCMD é devido. Então, o A fez uma entrega para o B não precisa fazer nada em troca para o A. É uma operação gratuita. O A fez de graça, tá certo? Seja porque o A faleceu e agora ele deixou o bem para o B, que é o seu herdeiro, seja porque o A fez uma doação para o B. O A doador, o B donatário. Então, o ITCMD é devido nas operações gratuitas. E que operações gratuitas? Aquelas que vão envolver bens móveis e bens imóveis. Então, o ITCMD é devido sempre que houver uma transmissão gratuita por herança ou por doação de bens móveis ou imóveis. Já o ITBI, que é municipal, deve-se nos casos de transmissão onerosa. Transmissão onerosa é aquela em que existe, que não é de graça, né? Então, existe uma contraprestação. Então, aqui vamos dizer que o A vendeu para o B, isso significa que o B vai ter que pagar um preço para o A. Não é uma operação gratuita, os dois lados têm obrigações. O A tem a obrigação de entregar o imóvel, o B tem a obrigação de fazer o pagamento daquele imóvel. O A não está transferindo o imóvel de graça para o B. O A está fazendo uma transferência que nós chamamos de
onerosa, porque ela tem um preço, ela tem um custo, tá bom? Então, no caso do ITBI, estamos falando de uma compra e venda, de uma transferência onerosa, em que uma das partes vai pagar para a outra. Tudo bem? E aqui, no caso do ITBI, nós temos a previsão somente para a cobrança desse tributo na transferência de bens imóveis. Olha o contraste aqui com o ITCMD, que é devido também para bens móveis. Então, ressaltando aqui as diferenças, o ITCMD é um imposto estadual, o ITBI municipal. O ITCMD é devido na transmissão gratuita. No caso do ITBI, é devido pela transmissão onerosa. O ITCMD aplica-se em relação à doação e herança, que são operações gratuitas. O ITBI nas operações de compra e venda, que são onerosas, porque tem obrigações das duas partes. O ITCMD aplica-se para bens móveis e imóveis, o ITBI somente para bens imóveis. Então, você vai ver que o ITBI acaba sendo um imposto mais fácil de estudar do que o ITCMD, porque os casos em que esse imposto vai ser cobrado são mais limitados. É só na compra e venda e só de bens imóveis, tá bom? Aqui eu preciso destacar com você uma coisa. Para o ITBI, nós vamos falar que esses bens imóveis eu estou transferindo seja a propriedade do bem, seja outros direitos relacionados à propriedade. Então, eu não vou aprofundar muito nesse tema, porque é um tema mais complexo de direito civil. Mas basta aqui para você entender que o ITBI vai ser devido sempre que houver uma operação onerosa transferindo direitos em relação à propriedade imóvel. Então, pode ser tanto o direito de propriedade, quanto outros direitos, como o direito de uso, o direito de usufruto, tudo bem? O direito de habitação. Existem alguns direitos relacionados a bens imóveis que são direitos de garantia, que é quando o bem imóvel é usado para garantir uma operação. O exemplo mais clássico que tem é a hipoteca. Eu dou o bem imóvel como garantia para pegar aqui um dinheiro com você. Tudo bem? Para fazer uma operação com você. Então, no caso da hipoteca, essas operações de garantia, como a hipoteca, não ensejam a cobrança do ITBI. Então, se você quiser ter um caderno bem completo, você pode dizer que o ITBI é devido em relação aos bens imóveis, para os direitos relacionados aos bens imóveis, exceto os direitos de garantia, como é o caso da hipoteca. Eu trabalho um pouco mais esses conceitos com você lá no estudo dirigido. Então, eu sugiro que você dê uma lida, uma olhadinha neste ponto lá no nosso estudo dirigido. Para encerrar esta parte geral do ITBI, vamos falar sobre o lançamento. Você sabe que lançamento é o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador, determinando a matéria tributável, calculando o montante de tributo devido ou quanto está sendo devido de tributo, quem é o sujeito passivo, contribuinte ou responsável, e aplicar a penalidade cabível, se for o caso de aplicar a penalidade a alguém. Você sabe que o lançamento é de 3 modalidades diferentes, de acordo com a participação do contribuinte ou do fisco neste processo. O lançamento de ofício é aquele em que o contribuinte não faz nada. Quem faz esta operação é só o fisco. O fisco já tem todos os elementos de fato e de direito para fazer a cobrança do tributo. Lançamento por declaração é aquele que o fisco não tem todas as informações de fato. Então, ele precisa que o contribuinte declare as informações de fato, o que estava acontecendo, qual foi aquele fato gerador. E uma vez que o contribuinte presta essas informações de fato, o fisco recebe a declaração e aplica a legislação ao caso do contribuinte. Então, o fisco fixa aqui o que nós chamamos de matéria de direito, aplica a legislação e cobra do contribuinte o valor devido de tributo. Diferente do lançamento por homologação, em que o contribuinte faz a declaração e já aplica imediatamente a lei, fazendo o pagamento antecipado do tributo. Marque aqui pagamento antecipado, que é um traço muito importante do lançamento por homologação. Uma vez que o contribuinte faz esse pagamento antecipado, o fisco apenas se limita a concordar, a confirmar o que o contribuinte fez. É por isso que aqui temos lançamento por homologação. Homologar significa concordar. Então, o fisco somente concorda ou não concorda com o que o contribuinte fez. No caso do ITCMD,
que nós já vimos que era um exemplo de lançamento por declaração. A mesma coisa se aplica aqui no caso do ITBI. Então, para o ITBI, temos um tributo lançado por declaração, parecido com o que acontece com o ITCMD. Então, o contribuinte informa ao fisco a operação que aconteceu, no caso, temos uma operação onerosa, e aí o fisco efetua a cobrança daquele tributo, aplicando a lei para o caso específico do contribuinte. Tá certo? No caso do ITBI, isso vai ser mais fácil, porque, como nós vimos, este tributo limita-se somente à transferência de direitos relacionados aos bens imóveis. Vamos ver agora os fundamentos legais e constitucionais do ITBI. Então, vamos começar com a previsão constitucional do ITBI, lendo o artigo 156 da Constituição, que diz: compete aos municípios instituir impostos sobre transmissão inter vivos a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição. Temos então aqui a previsão da competência tributária dos municípios para legislar a respeito do ITBI. É importante que você considere também que, no caso da competência dos municípios, temos o Distrito Federal acumulando competências tributárias também. Então, o Distrito Federal legisla sobre os tributos estaduais, como nós vimos nas aulas de tributos estaduais, e o DF também acumula competências municipais. Então, o DF, justamente porque ele não é nem estado nem município, ele vai legislar tanto em relação aos tributos estaduais quanto aos tributos municipais. E a ele cabe os dois. Então, nós temos aqui previsão de instituição de competência do ITBI. Lembrando que a Constituição fala aqui, né? Inter vivos, eu acabei não destacando isso para você antes, mas só para ficar claro, a operação inter vivos é aquela entre pessoas que estão vivas, né? Uma expressão também de origem latina. E é para contrastar com a previsão do ITCMD, que é o tributo causa mortis, que é devido, então, entre outras coisas, na situação em que existe a herança, a transferência, porque alguém faleceu e deixou bens para outra pessoa. É importante você ver aqui que o dispositivo constitucional deixa clara algumas características aqui do ITBI, né? Então, é uma transmissão onerosa, precisa ser paga, né? De bens imóveis apenas, não existe aqui previsão de ITBI para bens móveis, e aqui são imóveis por natureza ou acessão física, ou seja, terrenos e construções, tá certo? E também em relação a direitos que são relativos aos imóveis, como eu te falei, exceto os direitos de garantia. Tá bom? Então, a hipoteca não paga ITBI. O imposto previsto no inciso 2, então temos aqui o ITBI, não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Então, veja só, nós temos aqui uma regrinha importante no texto da Constituição, dizendo que o ITBI não vai ser cobrado na situação em que aqueles bens que estão sendo vendidos por uma pessoa jurídica que está fazendo uma operação aqui de realização do seu capital, ou então se houve a fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica. Então, a ideia aqui é justamente que você não tenha que pagar ITBI nas situações em que você está encerrando aqui a atividade da sua empresa ou está fazendo alguma operação societária, né? Então, estamos aqui fazendo uma fusão, uma incorporação de uma pessoa jurídica. E aqui a Constituição também cria uma exceção nesses casos, dizendo que o ITBI vai ser devido nessas hipóteses dessas operações societárias quando quem está fazendo a aquisição daqueles bens tiver como atividade preponderante, como objeto da sociedade, como atividade daquela sociedade, justamente a compra e venda daqueles bens. Então, imagina o seguinte, ou então outras operações que aparecem aqui, né? Então, se eu estou fazendo a compra
de uma pessoa jurídica que está... Eu estou me fundindo com uma pessoa jurídica e o meu objeto principal é comprar e vender bens imóveis, então aqui eu vou ter que pagar o ITBI, porque essa é a minha atividade preponderante, tá certo? Agora, justamente para incentivar estas operações aqui, né, é que a Constituição permite que nos casos aqui de fusão, incorporação, cisão ou extinção, ou então na realização de capital, o ITBI está imune, não será pago. Tá bom? E por fim, uma outra regra importante é que compete o ITBI ao município da situação do bem. Lembre-se que o ITBI, ao contrário do ITCMD, aplica-se somente para bens imóveis. Você deve se lembrar que no caso do ITCMD nós tínhamos duas grandes regras. Se o bem fosse imóvel, eu pago o ITCMD no local do imóvel. Se o bem fosse móvel, aí eu vou ter que ver se é uma operação de doação ou de herança. Se for herança, é no local onde está sendo processada a herança, né, nos bens móveis. Ou se for doação, é no domicílio do doador. No caso do ITBI, é a regra mais fácil, porque como eu só tenho bens imóveis, então eu só tenho uma hipótese possível aqui. O tributo vai ser devido onde está situado o bem imóvel. Tá legal? Aqui vou ressaltar com vocês que a previsão do CTN está desatualizada. Eu vou ler rapidamente com vocês, lembrando que isto aqui é mais como uma curiosidade e quando você for estudar com mais detalhes o ITBI, você deve tomar muito cuidado com o que está escrito no CTN, porque o CTN está velhinho, desatualizado. Tudo bem? Então aqui nós temos regras que se aplicam tanto para o ITBI quanto para o ITCMD misturados, porque o CTN ficou desatualizado neste ponto. Então, olha só, artigo 35. O imposto de competência dos estados, você já começa vendo aqui que está errado, né, porque ITBI é do município, sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos, tem como fato gerador a transmissão a qualquer título da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou acessão física, como definidos na lei civil. A transmissão, a qualquer título, de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia. Inciso 3. A cessão de direitos relativos às transmissões referidas nos incisos 1 e 2. Parágrafo único. Nas transmissões causa-mortes, esse é o caso também do ITCMD, ocorrem tanto os fatos geradores distintos quanto sejam os herdeiros e legatários. Então, também aqui vimos que este ponto está desatualizado. Artigo 38. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. Artigo 39. A alíquota do imposto não excederá os limites fixados em resolução do Senado Federal, que distinguirá para efeito da aplicação de alíquota mais baixa as transmissões que atendam à Política Nacional de Habitação. Isso aqui também cabe ao ITCMD. Ó, não coube aqui o ITCMD, vou até escrever de novo. Ó. Isso aqui, ITCMD. Beleza? O imposto compete ao estado da situação do imóvel, aqui errado, é o município, né? Ou sobre o que versarem os direitos cedidos, mesmo que a mutação patrimonial decorra de sucessão aberta no estrangeiro. Então, aqui também não é o caso do ITBI, porque sucessão é causa-mortes. Né? E contribuinte do imposto é qualquer das partes na operação tributada, conforme dispuser a lei. Vamos ver, então, a regra matriz do ITBI. Regra matriz do ITBI, que é bem simplesinha, já que esse é um tributo mais simples, mais fácil. Temos aqui, então, que o que está sendo tributado é a transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis por natureza ou acessão física, bem como cessão de direitos de sua aquisição. Envolve também a transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia. Então, por um caso do ITBI, nós estamos vendo aqui que ele vai ser cobrado na situação em que existe a transferência inter vivos, ou seja, não inclui aqui a herança, por ato oneroso, então não gratuito, de bens imóveis somente, bem como a cessão de direitos à sua aquisição. Então, eu incluo aqui tanto os bens imóveis quanto direitos, aqui ó, direitos reais, que são direitos relacionados a estes imóveis, exceto os direitos de garantia, tá bom? Não se concentre tanto nesses detalhes, que isso aqui é mais complexo de direito civil. Lembre-se de transferência do bem imóvel e de seus direitos a eles relativos por ato oneroso. Então, tem que ser, não pode ser gratuito.
Tudo bem? Então, temos aqui, qual é o momento em que nós temos a cobrança do ITBI? No momento que se consolida a transmissão da propriedade imobiliária. Você deve se lembrar, na aula do ITBI, eu falei isso para você, que quando temos bens móveis, esses bens móveis são transferidos no momento em que eu entrego o bem para outra pessoa. É aí que eu considero que houve a transferência do bem, da propriedade do bem. No caso dos bens imóveis, para que eu confirme a transferência do bem, eu preciso registrar no cartório, bonitinho, no cartório de registro de imóveis. Enquanto eu não efetivar a transferência no cartório, aquele bem não foi juridicamente transferido. Então, é só o ato de transcrever aqui a transferência do bem na matrícula do imóvel que consolida, que efetiva a transferência daquele direito, daquele imóvel. Então, é por isso que o momento em que o tributo vai ser considerado devido é no momento da transcrição, no momento em que eu estou escrevendo aqui na matrícula do imóvel, tá bom? Como uma questão prática, os municípios acabam cobrando o ITBI antes de você fazer a transferência. Então, o que acaba acontecendo é que você vai precisar apresentar a guia paga lá no cartório, mostrando que você fez o pagamento do ITBI para fazer a transferência do imóvel. Tá bom? Elemento espacial. Onde vai ser devido o ITBI? Você já viu que aqui a regra é fácil, é no local onde está o imóvel. Então, se você estiver na dúvida sobre qual município deve receber aquele ITBI, você deve se lembrar que será o município onde está situado o imóvel. Essa regra é parecida com a do ITCMD, lembrando que o ITCMD tem casos um pouco diferentes por conta dos bens móveis, tá bom? Mas nos dois tributos, né, quando eu estiver tratando de bens imóveis, o imposto vai ser devido no local onde está aquele bem imóvel. No caso do ITCMD, no estado onde aquele imóvel está. E no caso do ITBI, no município onde aquele imóvel está. Elemento subjetivo. Quem faz parte da tributação do ITBI? Nós temos aqui como competência os municípios e o DF, e como sujeito ativo também os municípios e o DF. Então, você consegue ver aqui que, neste caso, nós também temos, olha, como competência, nós temos os municípios e o DF. E como capacidade ativa, nós temos os municípios e o DF. Então, também foi um caso em que houve coincidência aqui entre quem tem competência e quem tem capacidade tributária ativa. Legal? E vamos ver aqui quem são os sujeitos passivos, quem vai pagar o ITBI. Semelhante ao que acontece no ITCMD, qualquer das partes na operação. Então, cabe à lei municipal definir quem vai pagar este tributo. Se vai ser o adquirente, então quem está comprando o imóvel, ou o vendedor, o alienante, quem está vendendo o imóvel. Tudo bem? A base de cálculo, já vendo aqui o elemento quantitativo, a base de cálculo do tributo vai ser o valor da operação, tá certo? Aqui, olha só, é importante que você tome cuidado, porque aqui o ITBI e o IPTU têm bases de cálculo diferentes. Então, o IPTU tem como base de cálculo o valor venal do imóvel, tá certo? Que é aquele valor que é estimado pelo município de quanto que vale aquele imóvel. Agora, aqui no caso do ITBI, nós temos um contrato de compra e venda. Então, como regra, o ITBI vai ser pago com base não no valor venal do imóvel, mas no valor que está disposto no contrato, tudo bem? Agora, isso vai prevalecer quando o valor do contrato for maior do que o valor venal. É possível que o município verifique aqui, ao cobrar o tributo de você, que aquela operação foi uma operação abaixo do valor de mercado. E isso pode ser, inclusive, por um motivo aí de fraude. Você está dizendo que está fazendo uma operação muito abaixo do valor aqui do mercado para justamente pagar menos ITBI. E aí o restante da operação você paga por fora. Como o município não é bobo e o município quer arrecadar o recurso que a ele é devido, ele poderá desconsiderar o valor do contrato e aplicar aqui uma base de cálculo por arbitramento. E aí ele vai cobrar o valor venal do imóvel, tá bom? Então, é nesse caso em que é possível que exista uma coincidência de valores entre o IPTU e o ITCMD no que diz respeito à base de cálculo, tá bom? Mas, como
regra, a base deles vai ser diferente, porque o IPTU vai considerar o valor venal e o ITBI o valor da operação. Tudo bem? E aí, por fim, as alíquotas são fixadas por lei municipal. Só cuidado aqui, não existe aquela previsão para o ITBI que existe para o ITCMD de que o Senado Federal vai estabelecer as alíquotas máximas, tudo bem? Então aqui as alíquotas são fixadas pelo próprio município. Então era isso que nós tínhamos para falar sobre o ITBI, um tributo um pouco mais simples, mais rápido, e se você ainda assim tiver alguma dúvida, alguma questão a respeito dele, você pode deixar um comentário aqui no vídeo ou então me escrever um e-mail, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e até a nossa próxima aula.